Tem alguma coisa boa na imprensa brasileira ou nada se salva? Porque pelo que eu estou vendo até agora, o senhor só tem críticas. Você tem o Denis Rosenfield, você tem o Ali Kamel, você tem o Meira Pena, que de vez em quando escreve, tem o Reinaldo Azevedo, tem muitos, dá para contar nos dedos. Eu acho que tem uns 6 ou 7 jornalistas excelentes, tá entendendo? E que estão tentando esclarecer as coisas como elas acontecem. A Veja tem feito as últimas semanas um belíssimo trabalho, o Thales Alvarenga, o Diogo Mainardi, né? Eu acho que toda essa gente está tentando esclarecer o que acontece. E essa é a função do jornalismo. Mas a maioria, eu não creio que nem que seja por cumplicidade consciente, mas por uma espécie de obediência residual a preconceitos da época da nossa formação juvenil. E respeito indevido a ídolos intelectuais que não mereceriam nem mesmo atenção. Mas o senhor acredita também que haja aí, em relação à mídia, em relação à imprensa, um resíduo do autoritarismo da ditadura? Haja um contraponto nesse sentido? Pode ser, mas até quando nós vamos ficar exorcizando fantasmas da nossa juventude? Até quando nós vamos viver nesse delírio do 1968, ano que não acabou? Quer dizer, durante gerações e gerações as pessoas vão ter que aguentar nossas mentiras, nossos erros, porque nós, coitadinhos, fomos traumatizados em 1968. Olha que palhaçada é essa. Agora, nesse processo todo que o senhor traçou, como é que o senhor vê o posicionamento hoje da ABIN, Agência Brasileira de Informação, que está nas mãos do governo Lula, e também dos militares no Brasil? Mentirosos. Esse general Félix, a primeira preocupação dele, quando apareceu a denúncia, foi esconder. Tá certo? Esse é o Mauro Marcelo, tão logo escolhido para a ABIN, no primeiro discurso dele, ele faz propaganda petista. Quer dizer, como se a ABIN fosse um órgão do PT, tá certo? E não um órgão do Estado brasileiro, pago por todos nós. Quer dizer, isto é de uma falta de vergonha que deveria causar a demissão imediata desse fulano. Na hora que o indivíduo nomeado num cargo público faz propaganda do partido dele, no primeiro discurso, no discurso de posse, ora, meu Deus do céu. Então, quer dizer, nós estamos concedendo a este partido todos os direitos que nós negamos a todos os outros. E o papel dos militares nesse processo? As Forças Armadas? Deixa eu só complementar essa pergunta da ABIN, que nós tivemos uma denúncia essa semana de que a ABIN estaria sendo orientada para monitorar movimentos populares. Como é que o senhor vê isso? Não, esse senhor Mauro Marcelo já disse, nós não vamos investigar movimentos sociais, nós vamos investigar empresas. Porque você hoje fazer um movimento social, você invadir fazendas, você queimar plantação, roubar vaca, e tudo isso é bonito. Feio é você montar uma empresa. Você monta uma empresa, você já é suspeito a priori. E ele disse isto, não investigamos movimentos sociais, investigamos empresas. O que é isto? Significa que a ABIN, na cabeça deste fulano e na intenção dele, é para ser usado como um instrumento de luta de classe, que criminaliza o capitalismo e protege o revolucionário, o guerrilheiro, até o narcotraficante, uma vez que narcotráfico e guerrilha são a mesma coisa. Então, a Farc está fora de suspeita. Não pode falar mal da Farc. A Farc, nós sabemos perfeitamente que líderes das Farc percorriam o Brasil sob a proteção do nosso governo. Aqui foram recebidos no Palácio como hóspedes oficiais pelo seu Olívio Dutra, quase ao mesmo tempo em que o Fernandinho Beiramar, preso na Colômbia, confessava que comprava 200 toneladas anuais de cocaína das Farc para distribuir no mercado brasileiro. Quer dizer, ao mesmo tempo em que esta entidade, Farc, tá certo, é acusada de injetar 200 toneladas de cocaína no mercado brasileiro, os seus representantes continuam sendo bem tratados e vão lá sentar no colo do seu Olívio Dutra, que passa a mão na cabeça deles como se fossem bebês encantadores. Tudo isto é de uma sem-vergonhice, e o país que aceita isso é de uma covardia tão grande, é certo, que a gente acaba ficando com vergonha. Em relação a essa pergunta do Osiris sobre o papel dos militares, que eu acho que é importante também. Olha, se eu soubesse, eu diria. Eles assistem a tudo isso? Eu acho que eles estão silenciando demais sobre tudo isso, professor. Ou existe uma nova geração de militares que se agregou a isso? Eu não sou capaz de julgar qual é a opinião geral das Forças Armadas, tá certo? Melhor seria perguntar para esses camaradas que não largam do quartel, como o seu Márcio Moreira Alves, por exemplo, né? Que é um sujeito que há 20 anos só, né, vive de lisonjear militares, e ainda chama os outros de vivandeiras de quartel.
Vamos dizer, é incrível, o negócio leninista do xingue-os do que você é. Tá? Então, eu realmente não sei, eu não tenho informação suficiente para dizer isso. Queria eu saber, porque esse é um fator decisivo. O que as Forças Armadas acham disso? Acho que elas estão muito quietas. A gente sabe que existem grupos, às vezes, que publicam jornaizinhos, essa coisa, reclamam contra isso, mas não sei nem se eles, não sou capaz de dizer nem se eles têm uma visão clara do que está acontecendo e do tamanho do problema que está sendo criado. O que está acontecendo, professor? No passado, havia entre os militares um maior inconformismo político, até contra articulações como essas que o senhor está falando, articulações do comunismo internacional, ideias socializantes. Isso fervilhava nos quartéis. Hoje isso não acontece mais. O que mudou no país nos últimos 30, 40 anos? Vamos dizer, foi a experiência da ditadura que não, a experiência do jeito legal, a experiência da ditadura como explicação para qualquer coisa é absolutamente ridículo. Tá certo? Por quê? A nossa ditadura, com todos os combates que teve, guerrilha, etc., da guerrilha, a ditadura matou 300 pessoas em 20 anos, enquanto a guerrilha, a esquerda, matava 200. Você dizer que isso é um trauma, não é possível. Porque, ao mesmo tempo, no Pinochet matava 3 mil e o Fidel Castro, no total, hoje nós temos o cálculo total dos cubanos mortos pelo regime Fidel Castro, são 120 mil. Então, você dizer que a nossa ditadura nos traumatizou, só se você é mancheiro e não me toque. Tá certo? Então, isso é muito dolorido. Ai, a ditadura, ela me perseguiu. Que brincadeira é essa? Você ia lá jogar uma bomba nos caras, você queria que eles respondessem com o quê? Com amabilidades? Não é isso? Outra coisa, está esse festival de indenizações milionárias, e as vítimas da guerrilha não recebem um tostão. A família do sargento Mário Cosel, parece que até o pai dele teve crise nervosa, ele teve um problema nervoso qualquer, porque há 30 anos estão esperando uma indenização e agora o governo ofereceu R$300 por mês. Para um sujeito, vamos dizer, que foi feito em picadinho, não é isso? Tem um outro que perdeu uma perna numa bomba que estourou na Embaixada Americana, no Consulado Americano em São Paulo, eles nunca receberam um tostão. Em suma, você tem 200 vítimas da guerrilha, pelo menos, tá certo? E dessas, nenhuma recebeu indenização nenhuma. Então, o Brasil tem dois tipos de pessoas. Tem as vítimas meritórias e tem, né, as vítimas condenáveis. Inclusive esse que não tinha nada a ver com a história, está passando na frente do consulado, pum, arrebenta a bomba e a perna dele desapareceu. Então, com tudo isso, nós estamos sendo deseducados, nós estamos aprendendo a ver as coisas por uma ótica morbidamente partidária e nunca fazer exigências idênticas aos dois lados. Quer dizer, nós permitimos, esse pessoal da esquerda, que tenham todos os direitos, que façam o que bem entendem, tá certo? E ninguém pode reclamar porque eles são santos, eles são sem pecado, como disse esse idiota, tá certo? Desavergonhado do Presidente da República, porque o homem que entra numa igreja para comungar sem ter confessado e ainda diz que não tem pecado, ele mostra que não tem consciência moral nem religiosa nenhuma. Tá certo? É um zumbi, não tem consciência moral, chama-se sociopatia. Não ser capaz de julgar moralmente os próprios atos chama-se sociopatia. E nós somos governados por um sociopata, que no instante em que ele faz um assinte, um insulto contra a igreja a que ele pertence, desse mesmo instante diz: eu sou um homem sem pecado. Então ele não é capaz de se julgar a si mesmo. É gravíssimo isso. Está entendendo? As pessoas não estão querendo dar a medida correta. Tá certo? E se a gente dá, a pessoa está exagerando. Eu digo: não sou eu que estou exagerando, você está atenuando. Nós entramos num país de eufemismo. Nós já temos uma tendência de eufemismo por causa da herança portuguesa. Em Portugal, é um país que todo mundo é Vossa Excelência, né? E tudo é dito de maneira eufemística. Mas aqui no Brasil, o eufemismo já virou a apoteose do eufemismo. O Frente a Frente dessa noite está entrevistando o jornalista, filósofo e escritor, bastante polêmico, Olavo de Carvalho. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.